Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 13. Obrigado, gente. Vocês é fera. Mateus capítulo 7, versículo 13. O tema da mensagem de hoje, Samuel: 2 caminhos e uma escolha. Amém? Não existe outros caminhos, é só 2. Fala para o seu irmão, é só 2. E só tem uma escolha. Amém, gente? Vamos lá então. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Que tristeza, né? Versículo 14. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Você pode sentar no seu lugar? Em nome de Jesus, gostaria de pedir sua atenção de presente essa noite. Muito mesmo. Pega a bênção, porque Deus tem uma palavra muito forte hoje para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente está chegando no final do ano. E eu pedi a Deus uma palavra. Eu gostaria que todos estivessem aqui hoje. Mas a gente sabe as condições. E eu fico pedindo a Deus uma coisa. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de nós. Começar primeiro de mim. Porque muitas vezes a gente encontra certas dificuldades e a gente se agarra às dificuldades, e muitas vezes a gente usa essas dificuldades até como um trampolim de desculpa. Eu pulo nessa desculpa e todo mundo entende. Todo mundo pode entender a sua desculpa e as suas dificuldades e as suas limitações, mas aquele que te criou te conhece muito bem. Ele sabe das suas capacidades, ele sabe até onde que você pode chegar, ele nunca vai permitir vir um peso sobre você que você não consiga suportar. Deus, ele vai permitir acontecer algumas coisas na nossa vida para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente entender os planos dele. Então a gente não pode se agarrar às dificuldades e abraçar isso e levar como desculpa. Eu me lembro que quando eu tinha, não tem muito tempo isso, mas quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu descia a Taí de Deus Vieira, eu andava 2 quilômetros a pé para ir para a igreja. Sol, chuva, tempestade, e não interessa. Quantas vezes, Deus é testemunho de tudo isso, porque Ele viu tudo isso. Quantas vezes eu chegava na porta da igreja, tinha que tirar sapato, tinha que tirar a blusa, que estava encharcada de água, que eu ia debaixo de chuva a pé, porque eu queria ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E hoje a gente usa algumas desculpinhas, porque eu não posso, estou cansado, estou aquilo outro. A gente se agarra a algumas coisas, como se aquilo fosse justificar diante de Deus. O tema hoje é pesado e forte. Existem 2 caminhos e uma escolha. A porta aberta, ela é muito fácil. E nessa porta aberta tudo é desculpa. A porta que está bem aberta, bem larga, que eu acho que nem porta não tem, mas vamos se referir à entrada, a essa porta. Nela tudo serve. Nela nada tem problema. Pode fazer qualquer coisa. Você pode estar dentro da igreja, mas você pode fazer qualquer coisa. Deus sabe, Deus entende. Eu recebi um vídeo hoje pesado, forte. Eu nem vou passar, mas tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Um cara atirou num policial, covardemente, matou o policial e correu e entrou no meio do mato. E quando ele entrou no meio do mato, tinha um monte de crente orando. E a polícia atrás dele. Vocês viram esse vídeo? Ninguém viu? Graças a Deus. Então não procure.
E o cara está deitado lá, já vou contar para você o que aconteceu. O cara está deitado lá, ele se jogou no meio do povo orando. E ficou lá deitado, com a mão na cabeça. Os policiais chegaram, conversaram com o povo que estava orando, tentando mostrar que aquele cara era um bandido. E o povo continuou orando, continuou orando, continuou orando, continuou orando. O policial pega ele pela camisa, arrasta ele, ó, que ele ficou de joelho, ele deu um tiro na cabeça do cara. Espirrou o miolo na cara do povo que estava orando. Aí alguns que não entendem falam assim, mas o cara ele não se escondeu lá. O cara não se jogou no meio dos crentes, não estava o povo orando. O cara não estava ali, gente, no meio do povo de Deus. Deus não poderia ter movido, não poderia ter. Assim são muitas pessoas que estão dentro da igreja. Se jogam dentro da igreja. Mas não vão ser salvas. Porque vivem na porta larga. Escolheram fazer isso. A gente não sabe o final da história. Depois que a cabeça do cara se explode, a gente não sabe como que vai ser o julgamento dele diante de Deus. Quem sabe ali naqueles minutos que ele ficou deitado na frente do povo, que estava ali clamando a Deus, que ele se arrependeu. Quem sabe ele pediu perdão a Deus do que ele cometeu ali, mas ele tinha acabado de matar uma pessoa também. E ele morreu. Deus, Ele olha para nós hoje, Ele olha para cada um de nós hoje, Ele olha para essa nação, Ele olha para o nosso país, Ele olha para cada ser humano e Ele vê qual é a decisão de cada um. O pecado foi implantado desde Adão, desde a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E isso nos separou de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Mas aqui no livro de Mateus, Deus ele mostra para a gente que a gente teve a oportunidade através de Cristo Jesus. Do mesmo jeito que entrou a semente do pecado, superabundou a graça de Deus. E a oportunidade, não vem falar para mim que não teve oportunidade. Deus ele te dá oportunidade toda hora. Deus ele fala com você toda hora, todo instante. Ele não é que ele fica falando, ele fica usando coisas, detalhes, para moldar você, para ministrar sobre a nossa vida. E às vezes a gente ignora. A gente insiste em continuar com as nossas ideias e com as nossas desculpas. Deus conhece, gente. Não adianta eu posso me desculpar com o meu pastor. Eu posso chegar no pastor Jaci e falar, ô pastor, perdoa, porque isso assim, tal, aconteceu um negócio assim, tal, não deu, tal. O pastor vai fazer só aquele jeitinho dele, né? Que às vezes a gente não sabe se ele está entendendo, ou se ele não está, ou se ele está, faz eu de bobo, né? Sou bobo não, estou entendendo. Posso fazer tudo isso, mas Deus sabe no fundo toda a verdade. Ele sabe se aquilo ali é minha desculpa. Ele sabe se aquilo que eu falo tem fundamento. Jesus ele fala de dois caminhos, ele fala de duas portas. Mas também ele diz, olha, existe a porta larga, que tudo pode. Você pode roubar, você pode matar, você pode estrupar, você pode fazer tudo errado, enganar, você pode mentir, você pode se embriagar, você pode se derramar nos deleites dos prazeres desse mundo, pode fazer o que você quiser, não dá nada. Dá não. Mas o dia que o Senhor voltar, aí a conta vai chegar. Estava brincando com o João Marcos, a conta do Cruzeiro chegou cedo demais. E talvez a sua conta pode chegar antes do que você está pensando. A minha conta, diante de Deus. Por aquilo que você tem feito, por aquilo que eu tenho feito. Talvez a nossa conta pode chegar antes do que a gente imagina.
Talvez você está pensando que você vai chegar, a sua conta vai ser quando você tiver 70 anos, com a bengalinha. Agora eu vou me entregar minha vida para Jesus. Você não presta para mais nada, não vai fazer mais nada na presença de Deus. Minha vida para Jesus agora. Você fica imaginando isso. Não, eu sou novo, eu tenho que curtir, sou geração forte, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que curtir. Mas talvez a sua conta chega no meio dessa curtição e você jovem. Eu perdi um irmão com 29 anos de idade. 29 anos de idade. Um cara que gostava de viver, de curtir, de brincar, de ser alegre, de se alegrar. Mas ele mesmo não sabia que ele ia partir com 29 anos de idade. A nossa conta pode chegar a qualquer hora. Aí o Senhor Jesus, ele fala assim, mas tem um caminho aqui que é estreito. E o que corta o meu coração é que ele fala assim, ó, versículo 14, olha aí. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E ele termina dizendo, são poucos os que encontram. Não são muitos. São poucos. Nós temos que parar aqui de enganar nós mesmos. Nós temos que parar com esse negócio de oba-oba de fé. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos de Jesus. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor já se pregou há muito tempo. Negócio de jogador fazer o gol e levantar os dedinhos para cima. Né, João? Nem todo mundo que levanta o dedinho para cima vai encontrar essa porta, não. Virou moda. Mas o Senhor, Ele não é modelado pelo homem. Ou você é de Deus ou você não é. Jesus, Ele diz que Ele é a porta. Está no Evangelho de João, né, no capítulo 9, Jesus é a porta. Ele se refere, Ele é a salvação. Como que eu consigo entrar pela porta estreita, missionário? Qual é o caminho que me conduz a essa porta estreita? Primeiro, eu tenho que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo, eu tenho que aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Terceiro, eu tenho que descer as águas. Quarto, eu tenho que caminhar nesse caminho, ouvindo a palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo vivo que desceu do céu? Quem? Evangelho de João diz o quê? Que ele é o verbo vivo, a palavra viva que desceu do céu. Jesus é a palavra viva. Então nós temos que ouvir Ele. Eu não tenho que ouvir A, nem B, o fulano, aí a religião tal, a religião X, Y. Eu tenho que ouvir Jesus. Eu estou num grupo aqui, né? Eu tenho um grupo de caminhoneiro que eu participo. E começaram a citar algumas coisas que estão acontecendo no país. E dificuldades, e aumentos, e etc, etc. Aí começaram a falar de governo. Aí teve um lá que jogou assim... Se o meu povo, lá em Crônicas, se o meu povo se humilhar e tal, tal, tal. Aí quando ele jogou, eu já entrei rasgando. Falei, rapaz, era aí mesmo que eu queria chegar. Esperei a oportunidade. Aí um já pegou, já soltou lá assim, agora vai o pastor dos caminhoneiros vai falar, gente. E eu pus embaixo assim, e aí daquele que visualizar e não falar nada aí, hein? Aí só começou a aparecer os zoinhos dos caras. Eu falei assim, sabe por que está assim? Porque o povo se afastou de Deus. Aí já entrei arrebentando. Falei, não é religião, não é evangélico, católico, espírita, ateu, à toa. Não é nada disso. O povo se afastou de Deus. Se o povo não se converter dos seus maus caminhos, gente. Se o povo não se voltar a Deus. Porque se voltar a Deus, missionário, não acabei de falar que o pecado entrou no tempo de Adão? E o povo foi separado de Deus, então o povo precisa voltar aonde? A Deus. Se o povo foi separado de Deus, o povo precisa voltar para quem? Para Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Se você não fizer isso, você não vai conseguir encontrar essa porta. Você vai só ouvir falar dessa porta, mas você não vai chegar nela.
Porque a porta é Jesus. E se você não entrar nessa porta, você não vai ser salvo. Você pode estar no meio da igreja, você pode estar igual aquele rapaz que entrou no meio do povo lá em oração, no meio do mato. Você pode fazer o que quiser, mas você não vai encontrar. Você vai encontrar a morte. Estava vendo uma reportagem de uma matéria na Itatiaia, um comentário do Tarcísio Meira, aquele ator. Quem conhece Tarcísio? Não vem não, que ele está vivo, viu, gente? Ele é velho, mas está vivo. Eu já conheci ele velho. Um galanzão da TV brasileira. Aí ele está bem de idade, bem debilitado, e ele começou a escrever nas redes, ele falou assim que está com medo da morte. Porque ele sabe que ela se aproxima. Ele já está bem velho, e ele falando que tem medo de morrer. Por que ele tem medo de morrer? Porque ele sabe que vai morrer. Diferente daqueles que estão em Jesus Cristo, que não tem medo da morte. Missionário, eu tenho, então você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo não tem medo de morrer. Não tem. Os colegas saem de viagem e falam assim, eu saio assim preocupado, não sei se eu volto. Eu falo, eu saio para ir e voltar. Mas como que você tem essa certeza? Eu tenho essa certeza porque quem está comigo é Jesus Cristo. Eu vou e vou voltar. Ele vai me livrar de todo acidente. Mas se, eu não estou nem aí, eu não vou ver isso, eu não verei a morte, estou nem com morte. A morte já me perdeu faz tempo. Eu encontrei a vida chamada Jesus Cristo. Então essa é a diferença. Eu não tenho medo de ladrão pegar eu na estrada, eu não tenho medo de acidente, não tenho medo de nada disso, irmãos. Eu não tenho medo de sair e deixar minha família em casa, porque eu sei quem está guardando a minha casa, eu sei quem está guardando o meu caminho. Eu creio nesse Deus. Agora, está cheio de gente dentro da igreja que tem medo de morrer, que tem medo daquilo outro, tem medo de acontecer isso e aquilo outro. Por que tem medo, missionário? Porque não anda no caminho estreito e não viu a porta ainda da salvação. Ele ouviu falar da porta da salvação, ele sabe o que precisa chegar, ele sabe, mas ele não vai, porque a porta aberta, o caminho largo é mais atraente, é muito mais fácil, não precisa, não exige-se nada. Para começar, para ir para o inferno, Satanás não quer nem saber se você tem fé para isso. Eu não acredito, vai para o inferno sem acreditar. Ele não está nem aí com isso. Ele quer que você não acredita mesmo. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. 2 caminhos. Uma decisão. 2 portas. Uma decisão. 2020 está chegando, irmão. Pelo amor de Deus, não vira esse ano sem tomar essa decisão. Quando eu tinha 18 anos, quando eu tomei a decisão em seguir Jesus e andar por esse caminho estreito, que era muito diferente de quem tem 18 anos hoje. Na minha época, quando eu tinha 18 anos, quando falava assim, decidi minha vida com Cristo, você já não era considerado um evangelho, você era considerado, lá vem um crente. Fui perseguido, perdi a maioria das minhas amizades, mas eu falava comigo mesmo, eu quero é Jesus. E eu vou continuar orando pelos meus amigos. Vou continuar intercedendo pelos meus amigos. No começo foi fácil, missionário, seguir o caminho de Jesus? Foi não. Eu ainda saía, eu ainda bebia, ainda curtia balada, mesmo estando dentro da igreja. Eu não preciso me purificar para ir para a presença de Deus. Eu tenho que ir para a presença de Deus para ser purificado. O diabo fica tentando inverter as coisas na vida da gente. Você não merece a graça, você não merece isso, você tem que parar com isso primeiro, você tem que parar de fumar primeiro, você tem que parar de beber primeiro, você tem que parar de curtir balada primeiro, você tem que parar de barzinho, você tem que parar de sofrência primeiro, você tem que parar com isso primeiro, você tem que parar de sexo primeiro, e vai falando um monte de coisa. Você tem que parar com nada. Quem vai limpar você é Jesus. Quem vai parar isso na sua vida é Jesus.
Você não vai ver a nossa igreja apontando dedo para ninguém, falando, para de fumar, para de beber, para de beber. Nós não vamos falar isso para você, nós vamos falar da palavra. Que Ele te lava, Ele te purifica dos seus pecados, que Ele te justifica pelo sangue dEle. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, o que eu não posso aqui é ficar passando a mão na sua cabeça, falando que está tudo certo. Continua assim que você vai ver Deus. Você vai ver Deus mesmo, mas no julgamento, no dia do juízo final, Ele falando para você, aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Ouviste de Deus? Mas Senhor, eu estava na igreja. Mas Senhor, quantos sábados eu deixei de ir para a balada para mim ir no GF? Quantos sábados eu deixei? Quantos domingos? Eu deixei de ficar em casa de boa para ir lá ouvir pregação. Mas você mudou a sua vida? Mas você teve atitude? Você aceitou andar pelo caminho? Você aceitou entrar pela porta estreita? Não, então aparta de mim, maldito. Ainda fala maldito, porque eu não te conheço. Irmãos, o negócio é muito mais sério do que você imagina. Não tem jeito de escolher outro caminho. E são poucos. Olha o versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que leva aonde? A vida. São poucos que a encontram. São poucos. São poucos. Isso aqui doeu meu coração quando eu li, mas isso é palavra de Deus, é verdade. São poucos. Se você é chamado de Deus, Deus te trouxe aqui hoje. Se você é descendente de Abraão, então toma uma atitude. Toma uma atitude hoje. Você só tem uma escolha. Na vida, você pode passar seus anos todinhos e chegar no final e ver que você não viveu nada de verdade. Você não conheceu nada de verdade. E essa é a mais pura verdade. Sabe por quê? Nosso tempo aqui é curto. Muito rápido. Muito rápido. Eu fico vendo o Daniel Filho assim, daquele jeito, 1 ano e pouquinho. Eu fico lembrando assim, nossa, até esses dias atrás era eu indo para o prezinho. Eu lembro de algumas coisas do meu prezinho. Da primeira professora, chamava Rosa, mas de rosa não tinha nada, só tinha espinhos. Era o nome dela, Rosa. A primeira professora, a primeira paixão da professora. Aí eu comecei a lembrar, eu falei, gente, foi esses dias agora. Comecei a lembrar de algumas brincadeiras que a gente fazia. Eu falei, gente, foi esses dias agora. Aí no dia do meu aniversário, que eu estava fazendo 40 anos, eu falei, gente, 40 anos, eu não me sinto velho, cabeça boa, mas eu não sou menino mais. Eu não sou moleque mais, eu não sou criança mais, eu não tenho vigor de 25 anos. Cabeça tem, boa, ideias boas. Mas o que é que eu quero dizer com você? Que isso passa. Outro dia era você no prezinho. Olha onde você já está. Outro dia era você com as ideinhas. Olha onde você está hoje. Isso passa. Então, a conta vai chegar para mim e para você. Você não usa energia o mês todo? Aí você usa a energia, aí tem mês que você extravasa lá, seu pai fala, ó maneira, ó o banho, sai do banheiro, ó não sei o quê, e você está gastando. Chega no final, irmão, a conta chega, e se você não pagar, o que acontece? Corta. A nossa vida é assim, que hoje você possa tomar a decisão sábia, correta. A pastora postou um vídeo, a pastora Crismeiro postou um vídeo, eu achei muito interessante esse vídeo. Eu já tinha visto aquele cara, o cara é doutor, o cara é mestre, domina bem a área dele. E ela postou um vídeo dele, ele já tinha ido, parece que até no Jô Soares, falando sobre provar a existência de Deus, alguma coisa assim. E ele
Ele contou uma parábola, uma história que eu achei interessante e eu quero finalizar com isso aqui hoje. Vocês ouviram esse vídeo? Viram esse vídeo? Quem viu o vídeo? Então eu vou contar, porque parece só 3 viu aqui. Ele começa falando sobre a salvação. Ele começa falando sobre o Evangelho, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a parábola que ele conta para alcançar a salvação diante de Jesus. Ele fala sobre uma parábola assim interessante. Ele fala que existia um cara, um jovem, roubava, fazia tudo de errado e foi preso. E foi condenado à forca. Só que a população ficou com dó dele e começou a fazer um baixo-assinado para o governador. Não, né, alivia, salva o cara, mata o cara não, o cara é novo, ele, né, vai consertar. Aí o governador pega aquele baixo-assinado e dá uma olhada e fala, e tem misericórdia do cara. Mas antes de liberar o cara, ele falou assim, não, vou fazer diferente. Eu vou me disfarçar de pastor, vou pegar a carta do perdão dele e vou colocar dentro da Bíblia. E vou lá conhecer esse rapaz. Colocou a carta do perdão do cara dentro da Bíblia. Chegou lá, entrou na cela, e quando ele chegou com a Bíblia, com a roupa de pastor, que ele foi conversar com o cara falou, some daqui! Quer saber disso? Não! E ele insistindo com o rapaz, não, deixa eu te falar, eu tenho aqui para você a salvação, está aqui, ó. Quer saber disso? Não, papapá, e ficou violento com o cara, parece que cuspiu no cara, não sei como é que é lá, e aí eles tiram o governador de lá para a própria segurança do governador, que o cara ficou muito violento, muito irado. Aí o governador foi embora. Que não era pastor, era o governador. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, o carcereiro chegou no cara e falou, você é burro. Aquele cara não era pastor. Aquele cara era o governador disfarçado de pastor. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Resumindo, no dia do enforcamento do cara, antes dele ser enforcado, ele pediu a palavra e eles deram a palavra para ele. Ele falou assim para os jovens que estavam vendo ele ali. Ele falou, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu estou sendo morto aqui hoje, eu vou ser enforcado, não é pelos meus roubos, não é pelos pecados que eu cometi, os erros que eu cometi. Eu vou ser enforcado aqui pelo perdão que eu recusei. Forte, hein? Eu achei interessante. O que vai levar as pessoas para o inferno, o que vão levar as pessoas para o inferno, não é os pecados cometidos, não é os erros. Porque se a gente fosse ir para o pecado, se a gente fosse para o inferno pelo pecado cometido, todos nós estávamos ferrados. Você peca todo dia, toda hora, você está pecando aí agora, me julgando às vezes. Exemplo, nós pecamos toda hora. Não é isso que vai nos levar para o inferno, mas é o perdão, é a recusão do perdão, é eu recusar a graça, é eu recusar aquele que libera o perdão sobre a minha vida, é eu mandar ele embora, é eu não querer ele na minha vida. É isso que vai me levar para o inferno. Por isso que eu falo para você, não são as suas atitudes. Não, eu tenho que parar com isso. Não, você não tem que parar com isso, você tem que vir para Jesus, irmão. Ô, irmã, você tem que vir para Jesus. Ai, missionário, eu não aguento, eu tenho que... Você tem que... Não, é vir para Jesus, irmã. Do jeito que você está. Quem vai moldar você é Ele. Não é nós. Não sou eu, porque eu também preciso ser moldado por Ele. Todo dia. Todo dia. Como pregador, eu preciso ser moldado por Ele. Então Deus, Ele coloca diante de nós essa condição. Ele não vai obrigar ninguém. Entende? Por isso que Deus não pegou e não livrou aquele rapaz que tinha que matar o policial. Ele não livrou ele da bala na cabeça. Por quê? Porque Ele escolheu. Ele escolheu. Ele estava no meio do povo, no meio do monte, irmão, mas foi Ele que escolheu, ué. Agora, o Senhor, Ele coloca para nós hoje isso. Fica de pé no seu lugar, por favor. Ele coloca diante de nós hoje.
8:10, né? Ele coloca diante de nós hoje. O que eu tenho feito com isso? Eu vou continuar com desculpa? Eu vou continuar do jeito que, vou viver do jeito que eu quero. Irmão, ninguém vai te condenar por isso. Ninguém. Aqui na terra, não. Aqui na terra, ninguém vai condenar as suas atitudes. Entendeu? Ninguém. Ninguém. Seja como Paulo fala assim, olha, para de ficar condenando os outros com os seus olhos e tirar a trave do seu olho. Vai fazer limpeza nos seus olhos primeiro. Vai fazer limpeza na sua vida primeiro. Está condenando os outros, mas seu caminho está errado. Você está andando na porta larga. Você está andando no caminho largo e querendo condenar o outro. Ô irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Deus, Ele quer usar você do jeito que você é. Nas condições que você consegue. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe. Tem gente que fala assim, missionário, você é muito doido, você faz uns negócios. Irmão, é o jeito meu. Outro dia o Jorge, meu cunhado, encontrou um caminhoneiro aí, o cara me conhecia. Aí Jorge foi falando para ele, Jorge, meu cunhado, começou a falar com ele, tal, você conhece o Del? Meu cunhado. Pois é, não, é seu cunhado, Del, rapaz, aquele cara é doido. Aí o Jorge falou assim, doido? O Jorge meio sistematicão. Como assim doido? Eu pensei assim, eu acho que passou na cabeça do Jorge assim, será que eu vou descobrir alguma coisa do Del aqui agora? Aí ele, como assim doido? Ele falou, rapaz, o cara queria fazer um culto num puteiro um dia lá com nós. O cara, negócio de fazer culto, negócio de igreja, o cara queria pregar dentro do puteiro. Aí o Jorge já, como assim? Aí ele foi contar para o cara, porque ele estava lá no dia que aconteceu isso mesmo. O rapaz estava. Irmão, Deus, talvez, pensa se algum crente que não me conhece aqui, às vezes é algum irmão aqui da igreja, vai passando na porta na casa de prostituição e vê o missionário lá. Virou a cabeça, estava no puteiro. Ele mesmo me contou, ele mesmo me julgou. E ele vai ser condenado por aquele julgamento que ele fez. Ele não sabe o que eu estava fazendo lá. Deus, Ele te conhece, gente. Por isso que eu não tenho que preocupar com o que os outros vão ver das minhas atitudes, das minhas ações. Eu preciso preocupar com o caminho que eu estou andando. O caminho que eu estou andando. Feche os seus olhos. Vamos orar. No último culto vou abusar da sua bondade. Feche os seus olhos. Só tem 2 caminhos e uma decisão. Só tem 2 portas e uma decisão. Qual porta você vai escolher hoje? Que caminho que você quer continuar trilhando para a sua vida? Do caminho que tudo pode, aonde tudo se dá desculpa, aonde tudo se inventa? Ou no caminho estreito, aonde o Senhor te conhece, aonde ninguém está vendo? Ele sabe das suas dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, feche os seus olhos. Se Ele permitiu acontecer isso com você, é porque você estava afastado dEle. Você estava afastado dEle. Ele estava falando assim, converta-se dos seus maus caminhos. Se arrependa. E volta para mim. Você tem a oportunidade de voltar para Deus hoje. De voltar para Deus. Volta para Deus hoje. Reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vai ter batismo antes da virada do ano, gente. O batismo de arrependimento, de uma nova criatura. Isso não é um laço, isso não é uma corrente numa religião. Isso é uma decisão, gente. Isso não vai te prender à religião, porque muitos batizam e vão embora. Isso não é uma corrente. Isso é a remissão
dos pecados. Porque eu não serei condenado por isso, mas eu serei condenado por recusar isso. Por recusar. Não, agora não, eu sou novo. Não, agora não, eu preciso resolver algumas coisas. Não, agora não o quê? Você quer continuar no caminho largo. Você quer continuar onde não dá nada. Mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, de mim, Senhor. Ó Pai, não nos deixe ser contaminado por esse caminho largo. Não nos deixe ser conduzido, meu Deus, por pessoas que não querem compromisso com o Senhor. Eu não quero terminar 2019, meu Deus, pior do que eu cheguei. Eu quero terminar mais próximo de Ti. Eu quero terminar, Senhor, com a minha vida no altar. Eu quero terminar, Senhor, esse ano na Sua presença, ó Deus, na Sua presença. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados cometidos. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, visita cada coração nessa hora. Visita, Senhor, cada um nessa hora. Visita-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Visita-nos, ó Deus. Visita, Senhor. Traz cura. Traz cura para essa alma. Traz cura para esse coração. Traz cura, Senhor. Que cada um de nós possamos nos converter, Senhor, à Sua palavra. A condenação não vem do homem, Senhor. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque nós somos todos miseráveis pecadores. Essa conta vai chegar, Senhor, no dia do juízo, quando o Senhor olhar para dentro de nós e ver qual caminho que nós escolhemos. Qual caminho que nós escolhemos? Hoje viemos aqui, ó Deus, para falar para o Senhor que nós queremos andar no caminho estreito, na porta estreita, aonde passa tudo apertadinho, mas ali não tem desculpa, porque ali quem julga é o Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque todos nós pecamos, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós. Oh Deus, obrigado, porque sabemos que através de Adão entrou semente do pecado. Mas quando o Senhor desceu dos céus como verbo vivo, aonde, meu Deus, cometeu o pecado, aonde foi aprofundado o pecado, aonde foi jogado o pecado, superabundou a graça, o perdão do Senhor, a purificação. Deus, queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Nós não estamos preocupados, meu Deus, com os olhos do ser humano, porque os olhos do ser humano é acusador. Os olhos do ser humano é acusador. Os olhos do mundo é acusador. Senhor, não preocupamos com isso. Nós queremos andar na Sua presença. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. A minha decisão hoje é essa. Eu escolho o Senhor. Eu escolho o caminho do Senhor. Eu escolho a vida. Eu não quero, meu Deus, ser condenado à morte. Eu quero a vida. Eu quero a vida. Eu quero a vida. Eu quero a vida. Eu quero a vida.
Eu quero, meu Deus, encontrar os meus irmãos que já partiram dessa terra, mas que estão em vida. Eu quero encontrar, Senhor. Eu não quero ser jogado no lago de enxofre. Eu quero a vida. Que as minhas atitudes, as minhas ações não venham me condenar, Senhor, porque eu escolhi o Senhor. Eu escolhi o Senhor. Eu escolhi a porta estreita.